Você sabia que na caminhada com Jesus Cristo nós também precisamos renunciar às coisas lícitas? Que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja contigo. Eu quero meditar com você num trecho do Evangelho, mais especificamente o versículo 24 do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, onde vai nos falar o seguinte: Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Jesus chama a nós a sacrificarmos a sua vida por amor a Ele. Só que às vezes a gente olha somente as coisas negativas, né? Que é evidente que a gente tem que renunciar por amor ao reino de Deus, né? Então, a gente se converte, tem um encontro com Jesus, e a gente quer viver o cristianismo, a gente renuncia ao adultério, à promiscuidade, o roubo, as drogas, né? Tudo aquilo que é pecado, a gente tem que renunciar. Só que muitas vezes a gente não sabe que em determinados momentos da nossa vida nós precisamos fazer a renúncia daquilo que é lícito, daquilo que, em tese, né, não é necessariamente pecado, mas que é necessário nós fazermos essa renúncia. Né? É como se nós estivéssemos aqui diante de uma videira, por exemplo. Uma videira, não sei se você sabe, precisa passar pela poda ali das folhas para que possa nascer os frutos. Às vezes é necessário que nós cortemos o galho, aqueles galhos verdes, para que possam dar mais frutos. Né? A gente tem que cortar os galhos que não estão dando fruto para que possam, então, surgir galhos que deem frutos, que é o que importa. E na nossa vida também é assim. Às vezes Deus pede de nós uma poda de coisas lícitas para que a gente possa dar frutos. Então, como assim? Eu estou fazendo esse vídeo por causa de dois problemas que vêm dessa questão da renúncia das coisas lícitas. Um problema é as pessoas que não querem renunciar às coisas lícitas, quando se faz necessário. E como é que eu vou identificar isso? Veja, nós precisamos entender que a gente tem que renunciar tudo aquilo que vai nos levar para o pecado. E tem coisas que, embora sejam lícitas, por causa que nós ainda não estamos amadurecidos o suficiente, nós iremos cometer pecados reais. Vamos aqui dar um exemplo muito simples. Vou dar um exemplo pessoal aqui, talvez bobo, né? Mas vamos aqui. Durante determinado momento da minha vida, eu renunciei, por exemplo, ao futebol. Assistir futebol é pecado? Evidente que não. Mas, logo ali no início da minha caminhada, eu era muito viciado por futebol. Não, se você gostava... Não, eu era louco por futebol. Maluco. De xingar, de ser uma coisa terrível, bruta. Tanto que pouco tempo depois da minha conversão, 1 ano, 2 anos depois, eu encontrei um vizinho. A primeira coisa que ele comentou foi: Poxa, cara, agora você tá na igreja e você parou de torcer para futebol. Porque, né, você mudou, tá diferente, porque eu era muito louco. Eu era uma pessoa de expulsar minha mãe do quarto, né? Tinha uma televisão dentro do meu quarto, porque ela torce pro Palmeiras, né? Palmeiras e São Paulo, era de expulsar. Eu era uma pessoa que... fanática, horrível. Não entrei por torcida organizada por alguns motivos. Mas eu era uma pessoa maluca pro futebol. De ódio, sabe? E no início da minha conversão foi necessário eu renunciar. Porque eu perdia muito tempo, eu era fanático, era levado a quase que a um ódio, né? A uma idolatria de fato. Né? Então, durante um período, eu abandonei. Com o tempo, eu fui amadurecendo na fé, fui amadurecendo mesmo psiquicamente, né? Hoje eu já assisto futebol tranquilamente. Meu time perde, eu faço piada, é algo absolutamente normal, né? Até porque perde muito, a gente já se habitua. Mas foi algo necessário. Foi uma coisa boba que eu falei, mas veja, por exemplo, uma pessoa que bebe muito. Né? Beber em si não é pecado, mas às vezes é necessário a pessoa ir renunciando. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema do vício na bebida, mas é necessário às vezes renunciar o passeio com alguns amigos. Por quê? Porque ela vai sair com alguns amigos, em tese é lícito, mas aqueles amigos especificamente a conduzem ao mal. Então, durante o momento é necessário você renunciar a algumas festas, alguns amigos, algumas saídas, né? E às vezes até a bebida, porque veja, quantas pessoas relatam, por exemplo, que caem em pecados contra a castidade por causa da bebida, né? Porque bebe 1, 2 doses ali, 1, 2 cervejas e começa a ficar um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais aberto, né? E aí de repente caiu no pecado contra a castidade. Então beber não é pecado, mas faça a renúncia lícita por amor a Cristo durante um período, né? Até você se fortalecer, você amadurecer e você conseguir
ali, sei lá, beber sem e cometer pecados por causa da bebida, enfim. Às vezes é necessário renunciar ao ambiente, né? Então, isso é importante. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de seguir na caminhada com Cristo justamente por isso, né? Porque, como assim eu vou renunciar meus amigos? Né? Jesus não quer que eu renuncie os meus amigos, só que às vezes aquele amigo específico te conduz ao mal. Por isso Santa Teresa dizia que maldita seja a amizade que se estende até ir contra de Deus. Então assim, ter amigos é algo lícito? É, ter amigos é algo lícito. Sair com os amigos para passear é algo lícito? É. Mas, se esses amigos podem estar nos conduzindo ao mal, às vezes a gente ainda não tem a maturidade o suficiente para dizer não, né? Então por isso é necessário renunciar. Na minha vida também quantos amigos, né, até pararam de chamar para sair na época, porque saíam, não, por quê? Porque começou-se a sair, por exemplo, para Caldas Country, onde acontecia vários inferninhos, e chamavam para sair para coisas não tão lícitas assim, né? Então foi necessário um distanciamento de certas amizades, amizades lícitas, mas que naquele momento eu não tinha maturidade o suficiente, né? Então seria se colocaram em tentação de maneira desnecessária. Então, é necessário você fazer renúncias de coisas lícitas, né? Por amor ao reino de Deus, né? Eu posso citar um outro exemplo aqui, por exemplo, quando eu tranquei a faculdade de Direito há mais de 10 anos atrás, sei lá, eu lembro que foi algo necessário, em oração, eu senti que eu deveria trancar a faculdade, mas eu vejo algo como muito necessário, essa renúncia de algo lícito, né? O estudar, fazer faculdade é algo lícito, mas eu estava bem no início da minha fé, da caminhada, 18 anos. Eu não estava preparado. Então, os meus amigos de faculdade ia para show de rap, não sei o que lá, e falava, bora com a gente, você dorme lá em casa. Então, eram pessoas que iriam me conduzir, me levar ao pecado, a situações tenebrosas. Então, eu vi como um cuidado de Deus eu ter saído da faculdade naquela época. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é necessário, por amor a Cristo, renunciar a algumas coisas lícitas até a gente passar por um processo de amadurecimento. Tá certo? E qual que é o outro problema da renúncia das coisas lícitas que me motivou a fazer esse vídeo? É porque a gente tem que ter consciência, como vai dizer aqui no Evangelho, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim será salvo. Então tu tem que ter consciência que você está fazendo essa renúncia por amor a Cristo, que você não é necessariamente obrigado, né, no sentido de que aquilo seja um pecado, né? Por exemplo, beber não é pecado. Eu não bebo, né? E aqui não é um exemplo aleatório. De fato, nesse momento da minha vida eu não bebo. Pode ser que um dia eu venha a querer beber sem nenhum problema, mas hoje eu não bebo. Então eu tenho que ter essa consciência que eu não bebo porque eu quero, que é algo que eu faço para Deus, né? Que Deus sabe os motivos. Então eu tenho essa consciência que é porque eu estou fazendo voluntariamente esse sacrifício. Porque algumas pessoas, quando fazem esses sacrifícios das coisas lícitas, às vezes dizem para as pessoas que é porque é pecado, então quer impor muitas vezes às outras pessoas, e isso gera alguns problemas. Qual o problema que gera? Normalmente, além de causar confusão nas outras pessoas, colocando algo como pecado sem ser, causa o seguinte problema. Um dia, possivelmente essa pessoa chegará à consciência de que isso aí não é pecado. E aí sabe o que vai acontecer? A pessoa vai sair do 8 e vai para o 80. Ela vai passar dos extremos. Então, quando você faz a renúncia das coisas lícitas sem a consciência de que é por Jesus que você está fazendo livremente, que não é necessariamente um pecado, mas porque você quer fazer aquela renúncia, ou você precisa por um determinado período de tempo, você começa a agir com escrúpulo. E sabe qual que é o problema da pessoa que age com escrúpulo? Um dos problemas é que ela sai do pensamento escrupuloso e vai para a consciência relaxada. Então, o que acontece muitas vezes? O sujeito entra para a igreja, né? Vai lá para o grupo de oração, teve um encontro com Jesus, aquela coisa maravilhosa, vai para a primeira comunhão, Cristo, vai estar caminhando, aleluia, na graça. Aí ela renuncia, porque ela renuncia à bebida alcoólica, porque beber cerveja é pecado, porque beber pinga é pecado, porque no passado ela vivia enchendo a cara. Agora ela é de Jesus. E beber é pecado porque ela não quer aquela vida miserável de cachaceiro, de cachaceira que ela tinha.
Então, ela fez uma renúncia de algo lícito, só que ela não fez a renúncia consciente de que foi por amor a Deus, porque era necessário para ela, porque ela vivia de forma dissoluta e agora precisava viver de maneira mais sóbria. Ela não tem a consciência de que existe uma maneira de beber piedosamente. Ela acha que o simples ato de beber é um pecado. E qual que é o problema disso? Um dia, possivelmente, ela vai entender que beber não é pecado. E aí ela vai começar a beber freneticamente. Ah, eu passei 5 anos de maneira escrupulosa achando que isso aqui era pecado. Agora eu vou beber, vou curtir, vou aproveitar o que eu não aproveitei nos tempos anteriores. Aí começa o quê? A beber demasiadamente, beber em excesso. Isso acontece com as festas. Ah, eu não saía nunca para festa nenhuma, porque achava que tudo era pecado. E, evidentemente, há festas e festas. Há festas que são lícitas a gente ir e há outras festas, né, que são, né, os chamados proibidões, onde acontece a bagaceira, que são verdadeiros inferninhos que um católico não convém ir, obviamente. Mas então a pessoa renuncia a todo tipo de festa, a todo tipo de encontros com amigos, porque ela acha que simplesmente qualquer coisa é pecado. E aí, quando ela tem a consciência de que aquilo não é pecado, ela sai da mente escrupulosa e passa para outro extremo, que é a consciência relaxada. E aí vai começar a ir para a noitada, e aí de repente vai estar caindo em pecado, etc, etc, etc. Então, eu quero que você, resumindo, seja lá qual for o motivo pelo qual você está fazendo a renúncia de algo lícito. Talvez você não quer usar mais calça jeans, né? Acontece muito com as mulheres. Não quer usar mais calça, vai usar só saia. É consciência que você está fazendo porque você quer. É por amor a Jesus? É por amor a Jesus. Ah, Jesus me pediu em oração. Amém. Eu acredito. Pessoas realmente já deram testemunho que sentiu Deus pedindo no coração para usar só saia. Amém. Mas lembre-se que é um chamado pessoal. E faça isso com consciência que você está fazendo porque você quer. Não é a igreja que está te obrigando. Né? Vai deixar de beber. Amém. Mas com a consciência de que você está fazendo isso livremente, por amor a Deus e porque você quer. Sei lá, vai trancar uma faculdade porque você quer se dedicar mais, sei lá, a alguma coisa, não está sentindo que é aquilo, né? Não sei, vai ser missionário, por isso vai trancar a faculdade. Lembre-se que você está fazendo porque você quer, na sua liberdade, por amor a Deus. Porque senão, se você for trancar a faculdade, você for largar emprego simplesmente porque você acha que todas as coisas são pecado, mais dia ou menos dia, você poderá cair no outro extremo, que é a consciência relaxada, e isso vai fazer muito mal à sua alma. Então tenha essa consciência. Tudo aquilo que você for renunciar, renuncie com consciência. Né? Porque senão depois você vai ficar até revoltado com Deus. Né? Ah, eu perdi muito tempo renunciando isso, não saindo com os amigos. Né? Perdi muito tempo. Aí você começa a se revoltar contra Deus, começa a se revoltar contra a igreja, aí você começa a achar que a igreja estava e está te privando de crescer profissionalmente, de crescer em amizades, você acha que está numa bolha enquanto não, enquanto você fez o que fez porque você quis. Você entende? Então tenha essa consciência. Toda vez que você for renunciar a alguma coisa em que a igreja não fala que é pecado, lembre-se que você está fazendo por livre consciência, por amor a Deus, claro, mas eu quero que você tenha essa consciência que você está fazendo porque você quer. Porque senão vai acontecer isso que eu vejo acontecer direto. Aí o jovem, poxa, quero me divertir. Em tese, a diversão não é pecado. Só que aí ele começa a achar que a igreja o privou muito e começa o quê? Do escrúpulo para consciência relaxada. Aí vira bagaceira, né? Aí vira um mundano, né? Então, se você não quer ser um mundano, faça as suas penitências, as suas renúncias de maneira consciente. Né? De preferência, né, busque orientação, né, com um diretor espiritual e tente refletir se aquilo que você está fazendo não está sendo escrupuloso ou não. E lembrando que às vezes a gente faz alguma renúncia de coisa lícita, mas que com o tempo a gente muda. Né? A gente tem que agir de acordo com o nosso estado de vida. Né? Igual o exemplo do futebol que eu falei. Durante o momento foi necessário que eu renunciasse àquilo. Hoje eu assisto tranquilamente. Às vezes algumas coisas lícitas a gente tem que renunciar durante um período de tempo, porque é importante para a gente amadurecer no aspecto. Porque algumas coisas sendo lícitas vão ser pedra de tropeço para a gente, vão ser atalhos para que a gente cometa algum pecado. Mas a partir do momento que a gente amadurece, a gente já consegue caminhar naquela situação sem cometer pecado,
Tudo bem, levanta a cabeça, anda, não precisa continuar renunciando pro resto da vida aquilo que é lícito. Mas você tem que ter o quê? Consciência. Você não tem que andar nem no escrúpulo e nem na consciência relaxada. A virtude está no meio. Seja virtuoso. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia.